Agora, nessa segunda parte, eu vou explicar como funciona um pouco mais especificamente a parte de Data Science, a parte onde se encarga de trabalhar com os dados de um jeito um pouco mais estruturados, como a partir de muita coisa vai para uma base de dados já totalmente preparada, pronta para ser usada depois na área de inteligência artificial. Como um overview sobre isso seria que os dados, em princípio, se consideram como dados não estruturados ou semi-estruturados e que a partir de todo isso que está meio distribuído arbitrariamente tem que virar um tipo de dado estruturado para que um profissional da área de inteligência artificial possa utilizar depois. Aqui, como se mostra nesse slide, tem a parte de dados estruturados, que são as bases de dados, que é o que nos interessa, mas quase nunca está assim. O que o cientista de dados faz, geralmente, é pegar um tipo de dado estruturado, não estruturado, como áudio, vídeo, texto, sinais, documentos, ou semi-estruturados, que já poderiam ser o JSON, e-mails, páginas web. A partir destas duas informações, os profissionais da área de dados, eles tentam transformar esta informação para um tipo de dados estruturado, como eu vou explicar agora a continuação. Agora aqui, nesta tela, podem observar, por exemplo, o fluxo completo de início ao fim e teríamos aqui, por exemplo, por um lado, os clientes ou a pessoa que vai subir os dados para a nuvem ou vai passar os dados para a empresa, qualquer empresa, não necessariamente Exensors, pode ser qualquer empresa. Eu vou mostrar uns exemplos mais na frente. E, no final, se precisa ter uma base de dados estruturada para que possa ser usada por um algoritmo de inteligência artificial. Que até esse ponto não estamos falando muita coisa sobre inteligência artificial, é somente a parte de gerenciamento de dados, data engineering e todo esse conjunto de profissionais que trabalham com dados puros, netamente. A primeira parte seria a coleta de dados. Neste caso, este cliente, esse usuário, quer submeter dados para a cloud ou quer passar informação para a empresa, pode ser por um USB, pode ser diretamente como um Google Drive, que é somente puxar o arquivo e subiria automaticamente. Então, tem duas formas aqui de trabalhar. Tem a forma offline, que seria ter um pacote de dados, como um Excel pronto, ou ter um vídeo, qualquer coisa que já esteja pronta, e um conjunto de dados que poderiam ser de 20 anos, por exemplo. E por outra parte, temos a coleta de dados em real time, que seriam enviados constantemente, sempre, a partir de um hardware específico que está em algum lugar ou alguma pessoa que está constantemente submetendo informação pessoal, como dados de GPS, por exemplo, para a localização de pessoas. E este seria um caso em tempo real. A parte de coleção de dados tem que ver muito um planejamento inicial que está relacionado a umas regras que têm que ser descritas de como que esses dados vão ser coletados, por que estão sendo coletados e tipo um estudo que se faz antes de coletar os dados para não ter informação inútil e assim ter uma melhor estrutura na base de dados final. Aqui, por exemplo, poderíamos considerar como transmissão que tão rápido é possível de transmitir os dados, que tão rápido é o hardware que temos na parte local para transmitir aqueles dados, que tipo de processamento poderia ser feito no início, antes de ser transmitido. Isso é importante, que geralmente nós, como pessoas normais, usando só o Google Drive, é só subir um pacote de dados como um Excel e está pronto. Mas, às vezes, não pensamos que, por exemplo, se o internet cair, nós poderíamos continuar trabalhando no entorno e quando a internet voltar, automaticamente tudo que foi modificado subiria para a cloud, porque ele fica registrado temporalmente no nosso computador antes de enviar novamente. Então, essa parte que considera a transmissão é importante, assim como também a velocidade de transmissão. Também poderíamos considerar algo que é importante, que é a relevância dos dados. Por exemplo, se tiver uma caída de internet numa empresa e os dados tiverem que ser enviados para a nuvem, que dados são prioridades de ser enviados e que dados não são prioridades. Por exemplo, um problema de mineração que tem um internet muito lento em algumas regiões
poderiam colocar um exemplo, uma aplicação de segurança, essa pessoa está perdida, mas como estava enviando o sinal de GPS, quanto mais puder é melhor, em caso dessa pessoa se perder, poderia ser localizada muito antes do que se enviar informações de, por exemplo, imagens ou vídeos que a pessoa está tendo relacionado ao trabalho. Por dar um exemplo de aplicação em um caso de segurança. Agora, uma vez que esses dados chegam na nuvem ou na parte de infraestrutura de uma empresa, esses dados em teoria são lixo. Ainda não podemos usar os dados diretamente assim, só por ter enviado os dados diretamente para a cloud, porque isso é inútil. O que tem que ser feito, que por exemplo, para um exemplo, aqui eu coloquei como 4 ou 5 sensores que poderiam ser enviados, ok? E desse conjunto que tem muita informação arbitrariamente distribuída, poderia ser, agora passa por um fluxo de processamentos de 3 passos que eu coloquei, mas poderiam ser 15 na realidade, só que para diminuir a complexidade da explicação ficaram um pouco menor, e existem algumas dessas bem implementadas em algumas ferramentas como Hadoop ou SQL, por exemplo. E muitos nomes técnicos que também estou extraindo, por exemplo, como Warehouse, Data Lake, Data Mars, que são nomes técnicos dessa área que não estou colocando aqui para facilitar a explicação. Mas, em princípio, seriam 3 passos. Assumindo que o dado chega, digamos, os 5 sensores chegaram aí, S0, S1, S2, S2 e S3. O S2 é um sensor repetido e no primeiro passo, digamos, ele se encarga de fazer a estruturação dos dados e a transformação dos dados. Como assim? Por exemplo, temos aqui que um sensor 3 envia um sinal de erro, não tem informação, mas nós não podemos processar erro como tal, não é um número, não podemos processar o texto. Então ele tem que ser convertido para número. E para convertir ele como número, aí que entra essa primeira fase de wrangling. Aqui nesse ponto, por exemplo, aqui eu considero uma tabela quadrada. Muito fácil de entender, mas na realidade um sensor poderia transmitir 10 vezes mais rápido do que outro sensor, fazendo que um sensor S0 teria muita mais informação do que um sensor S1. Agora, essa primeira parte basicamente faz isso, uma organização inicial. Na segunda parte, que é a parte de cleaning, poderíamos ver aqui que, por exemplo, o sensor 2 está repetido, é exatamente a mesma informação que vem 2 vezes. O sensor 2 tem a mesma informação e eu poderia dizer que é um sensor que pode se repetir e se eu tiver espaço infinito na nuvem, não tem problema. Isso é mais ou menos verdade. Qual que seria o problema de ter informação repetida 2 vezes? É que o processamento pode ser acrescentado por uma quantidade boa de tempo de treinamento de algoritmos. Porque aqui é um caso simples, mas pode acontecer que o mesmo sinal chegue várias vezes. E se chegar várias vezes, então aí começa a ter um problema de muito processamento envolvido. Por isso que na parte de cleaning, o que se faria seria eliminar o sensor S2, por estar repetido, e o sensor S1 tem um número muito alto aqui, que é um 17, em comparação com os outros, que são 0,2, 0,1. Ele seria um ponto fora da curva, um outlier. Se o sensor tiver muitos pontos que são outlier, tipo muitos ruídos muito distantes, eu poderia simplesmente remover esse sensor, porque não está me dando informação útil, poderia ser um sensor quebrado. E, por último, temos o S3, que, como já foi feita a transformação aí, ele viraria um sensor normal com dados numéricos. Agora, até esse ponto, uma pessoa de Data Engineering pode resolver essas informações com esses dados e teria agora só 3 colunas. O que aconteceria agora na seguinte fase, que é de preparação de dados? Isso depende muito da aplicação. Para um caso de tabelas simples, poderia ser tirada uma meia e depois ser escalada por um desvio padrão. É uma coisa estatística, digamos, e ele somente transforma numericamente. É como fazer uma multiplicação e uma divisão ou uma resta de uma soma. Não é nada muito complicado de pensar,
mas é uma transformação e acabam sendo uns números aqui que somente são uma transformação dos números anteriores, mas esses números aqui já podem ser inseridos em uma inteligência artificial. Agora, por que isso precisa ser feito? O que acontece se os números dos sensores de 0 estão na escala dos 1000, 100 mil, 1 milhão? E no sensor S2 está na escala de 0,001, 0,002. Eles são dados muito distantes entre eles. Precisam ser normalizados. E essa é a palavra-chave. A normalização dos dados, a estandarização dos dados, isso é basicamente o que é feito nessa fase 3. Aqui é reduzido basicamente o fluxo tudo que se faz, de um jeito um pouco mais simples de entender, porque, como eu falei, eu pulei os 15 nomes que possivelmente poderiam estar envolvidos aqui, mas deixando um pouco mais fácil tudo, e os nomes que são técnicos para não entrar em detalhes. Depois dessa fase, que já temos os dados normalizados, passamos a uma fase de validação dos dados, que mais ou menos é assim: será que está certo o que eu fiz? Como que eu sei que está certo? Aí que se faz umas estatísticas. Tem que ser processados todos esses dados, gerar gráficos, gerar curvas, digamos, de comportamento. Se as curvas de comportamento reflexam. Se os dados com essas curvas refletem realmente o comportamento real da máquina, isso significa que os nossos dados e o pipeline completo que a gente desenvolveu aqui funciona corretamente. Uma vez que está pronto isso, inclusive pode ser usado para fornecer um cliente e dizer sua máquina funciona assim. Com essas estatísticas e esses gráficos, poderíamos fornecer um cliente que ele possa entender como realmente funciona a máquina que ele tem, ou a indústria, ou em si o ambiente completo que ele tem. Então, aqui poderia ser já umas técnicas de visualização, muitas coisas que poderíamos usar aqui para que o cliente possa entender o que realmente está acontecendo na empresa dele. E, por outra parte, já podemos ter aqui a base de dados estruturada, como expliquei no slide, que realmente pode ser usada agora sim para uma pessoa de inteligência artificial usar. Então, aqui nesse slide, temos os dados já preparados, que seria a base de dados, depois de passar por todo o fluxo que eu expliquei. E ele tem que ser separado em dois grupos, para treinamento de um algoritmo e depois para testar aquele algoritmo. E aqui tem um estudo estatístico de como que deve ser feito. Na prática seria 70% para treinamento, 30% para teste ou 50% e 50%. Mas aqui, em princípio, seria, se eu tiver 1 milhão de dados, iria 700 mil aqui e 300 mil aqui, digamos, por dar um exemplo. Então, com esses dados de treinamento, que poderia ser muita coisa, imagens, áudios, sinais, texto, documentos, eles entrariam em um modelo de aprendizagem, como um algoritmo de machine learning, e depois se testa, se valida esse modelo treinado no conjunto de teste. Se não der certo, tem que voltar a treinar de novo com o mesmo conjunto e melhorar o algoritmo. E assim sucessivamente, ele é um loop e ele fica se melhorando a si mesmo com a ajuda de um profissional de inteligência artificial. Um exemplo, poderíamos dizer que é esse mesmo de classificação de cachorro e gato. Se eu tiver 1 milhão de imagens em total, com 500 mil de cachorro e 500 mil de gato, eu poderia colocar 250 mil de cachorro e 250 mil de gato para treinamento e 250 mil de cada um para teste. O treinamento seria usado para treinar, por exemplo, essa rede neural, e uma vez que for treinada com esse primeiro grupo de 500 mil imagens, eu poderia testar depois com o segundo conjunto, né, de teste. Depois de eu já ter treinado o sistema, poderia fazer um teste sobre o segundo grupo de dados, né, a base de teste, e verificar se meu classificador de cachorro e gato realmente funciona. Então, aí, como já expliquei nesse exemplo, é basicamente o mesmo procedimento, só que agora estamos usando dados. No exemplo dos cachorros e dos gatos, é um exemplo bastante simples, e, em princípio, eles
precisam de sempre treinamento e teste para quase todos os algoritmos de machine learning. Agora, uma coisa que é muito importante é a parte estatística de como os dados se distribuem. Algumas pessoas, por exemplo, consideram que se tivéssemos dados infinitos, poderia funcionar o algoritmo de inteligência artificial, mas não é somente ter dados infinitos. Se a gente tiver dados infinitos, nunca acabaríamos de fazer esse treinamento. Assim como eu mostrei, 500.000 para cada um, já é muita informação. Então, não posso dizer, dá 100.000 milhões de dados para este, 100.000 milhões de dados para esse, porque é muito dado a processar. Demoraria meses para treinar um algoritmo assim. A ideia de separar esses dois grupos é fazer uma separação inteligente. E isso tem que ficar aqui na preparação de dados. Todo o fluxo que eu expliquei é para reduzir o trabalho nessa região daqui. Por isso que é um trabalho absurdo que se faz, absurdamente grande, quero dizer, na parte de data science, para que a parte de inteligência artificial só se foque na parte de algoritmos e não na parte de gerenciamento de dados. Uma coisa um pouco mais técnica, em detalhado, dessa base de dados ou dataset que temos, por exemplo, já separado com todo o fluxo, poderíamos dizer, se eu quiser pegar um conjunto de dados, algo assim como treinamento e teste, eu separo dessa forma. Existe uma teoria, por exemplo, chamada de cross-validação, que é uma coisa que diz como que eu treino e como que eu testo sem usar essa base de teste, porque preciso fazer, digamos, pequenos testes internos. Aí as pessoas, os pesquisadores, encontraram uma solução que era usar um pequeno conjunto de validação e eles teriam uma separação de dados e aqui poderíamos intercambiar os blocos internamente e em princípio ficaria algo assim como um conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste, que esses seriam os três principais grupos dentro de uma área de machine learning para treinar algoritmos para diferentes tarefas. Seria dados em três grandes nomes. Poderíamos dizer classificação, como o caso de cachorro e gato. Regressão, que estaria relacionado à predição no futuro, ou dar um valor um pouco mais contínuo, não somente um ou dois, sino um valor como o clima, a probabilidade de que tenha chuva hoje, temperatura, predição de temperatura também. E clustering, que seria em português agrupamento ou agrupação. Em função de quê? De, por exemplo, similaridade entre objetos. Agora, pontos diferentes espalhados aqui entre X e círculos, eu poderia dizer, é um classificador. Então, o classificador faz o seguinte. Como que eu sabia isso? É porque já existia na base de dados que existiam dois grupos que já estavam, digamos, com labels. Grupo 1, grupo 2. Então, o algoritmo aprendeu a encontrar que ponto era de que lado. Encontrou que era um classificador. Se tiver um ponto por aqui, o classificador vai mudar e ele vai encontrar uma solução como essa. Em princípio, o classificador faz isso mesmo, classifica os dados em função da base de dados que temos. Uma inteligência artificial é capaz de aprender a informação que está envolvida dentro do database de uma forma que seja muito eficiente para ela e resolve um problema também quanto um ser humano ou até às vezes melhor para uma tarefa específica. Para um caso de regressão, por exemplo, poderíamos dizer o seguinte: temos uma curva de tempo versus temperatura em centígrados. E nós sabemos que vai ter um movimento ondulatório. Um humano normal sabe que o que vai continuar é para lá. Mas temos, digamos, um grau de incerteza. A partir de dados, talvez uma inteligência foi capaz de aprender quanto que é a inclinação nessas regiões e ela é capaz de predizer uma aproximação no seguinte instante de tempo. Como podem observar, aqui ele está dando a diferença entre 1 e 2, que são as classes, e no caso de regressão, ele está dando valores contínuos, que são de temperatura, que são muitos. E aqui ele pode retornar diferentes resultados para cada instante de tempo. Agora, por último, um dos casos um pouco
diria um pouco menos usado, mas também é importante, é o caso de clustering, onde se tivermos aqui, se tivermos pontos, e não tenho quais que são os grupos, como aqui, eu já sabia que aqui era classe 1 e classe 2, era somente treinar. O que eu teria realmente aqui? Seria somente pontos e não tenho informação nenhuma desses pontos. Aí então seria que a inteligência artificial encontraria a similaridade entre esses pontos. Poderia dizer, estão mais perto. Ou poderia dizer, são mais parecidos por alguma característica que esses pontos têm. Aqui são pontos, mas poderia ser tipo, essas eram imagens de cachorro, essas eram de gato, e eram muito mais semelhantes. Então, uma inteligência artificial é capaz de agrupar essas informações, sem ela saber o que é um cachorro e o que é um gato. Um exemplo, agora, mais claro, desse daqui, do clustering, poderia ser como que um algoritmo funciona para agrupar pessoas. Por exemplo, cada um de vocês poderia incluir suas informações em Google e vocês poderiam cair em um agrupamento. Por exemplo, pessoa que um jovem é uma pessoa de 20 anos, é uma pessoa brasileira, é uma pessoa que mora no sul do Brasil, no norte do Brasil, e essa pessoa tem, digamos, um determinado comportamento, um determinado gosto por algumas coisas. Então, isso poderia ser usado para algoritmos de sistema de recomendação, para que eles te forneçam uma informação em função do seu grupo de gostos, digamos. Por exemplo, se vocês colocar em algum momento coisas relacionadas à comida numa rede social, então o algoritmo pode achar, essa pessoa que estou analisando agora está perto de um grupo que gosta de comida. Então, um algoritmo vai começar a dar publicidade relacionada à comida, porque aparentemente, com pouca informação, eles acham, ou a inteligência artificial acha, que você realmente gosta de comida e ele vai te fornecer essas informações. Como podem observar, os três casos aqui são bem diferentes e são formas de como resolver um problema, porque muitas vezes um problema qualquer, pode ser resolvido das três formas. Pode ser resolvido usando a mistura de duas ou a mistura de três, dependendo muito da aplicação, e o grau de complexidade de cada um é diferente para cada cenário, sendo às vezes classificação um pouco mais fácil, mais compreensível no início. Tendo explicado como é que se obtém esses dados e como é que se obtém diferentes tipos de tarefas a ser resolvidas, agora poderíamos falar do aprendizado. No aprendizado temos basicamente três. O supervisado, que ele recebe inputs, recebe informação de, por exemplo, sensores, mas eu digo o que é o problema, eu conheço a solução desse problema, porque isso seria os labels. Conheceria realmente o que o dado significa. E a partir de um treinamento que é supervisado, conseguiria encontrar um erro, e esse erro seria retroalimentado na inteligência artificial e ele aprenderia a partir disso. Um caso de detecção de pessoas. Quando uma inteligência artificial aprende a detectar pessoas, essa inteligência é capaz de enviar informações da localização da pessoa dentro de uma imagem, mas se a localização não estiver certa, ele gera um erro. Esse erro é retroalimentado na inteligência e ele aprende cada vez mais a como encontrar melhor uma pessoa dentro de uma imagem. Esse seria o jeito de como essa inteligência aprende. Num caso não supervisionado, ela não tem os labels, não tem essas informações da saída que ela quer. Então, o que acontece? Com essas informações a menos que tem, a inteligência tenta encontrar uma distribuição, uma estatística que represente bem os dados de entrada. Como não tem labels, eu poderia inserir qualquer tipo de imagem, tipo de pessoa, cachorro, gato, qualquer coisa, e a inteligência deveria ser capaz de separar os grupos por conta própria. Como podem observar, esses dois casos são diferentes, porque em um eu conheço o que eu quero, no outro eu não conheço o que eu quero, mas eu quero que fiquem isolados, separados entre eles. Aqui a inteligência vai encontrar a melhor solução possível. E por último, um dos algoritmos mais usados hoje em dia são de reinforcement learning. Esses algoritmos, eles
deixam uma entidade em um ambiente 3D, digamos, em um ambiente em geral, e a partir de determinadas entradas, como os estados e as ações que eles estão realizando, eles retornam um certo reward, uma certa informação que faz que a inteligência aprenda a partir disso, que poderia ser considerado um tipo de supervisionado, mas ao mesmo tempo ele está se movendo por um ambiente 3D e não tem exatamente input fixo, não tem umas imagens fixas, sino que as imagens mudam dependendo da onde que essa entidade está olhando no mundo virtual. Então, esse tipo de algoritmo funcionaria algo assim como recompensa e penalização em função das ações que essa entidade está fazendo. Então, nesse exemplo, estou considerando, por exemplo, uma inteligência de um rato, uma inteligência artificial, que está resolvendo um labirinto dentro, que seria o nosso ambiente 3D nesse caso, e ele quer chegar a comer um queijo, que seria o nosso target. Então, o comportamento do rato dentro do labirinto seria que a partir de observações que ele faz, digamos, o que ele está vendo, o que ele está sentindo com o nariz ou escutando, seriam as observações e se representaria como estados internos na cabeça do rato, a partir da inteligência do mesmo rato, que poderia ser considerado como é que os pesos da rede neural estariam ubicadas. E ele executa a partir disso determinadas ações. A partir desse movimento de observação de ação, o ambiente retornaria para um rato qual que seria o prêmio ou a penalização disso. Por exemplo, se ele está querendo comer um queijo, dependendo de que tão perto ele fica, ele receberia um reward X, qualquer valor. E o rato tentaria cada vez tentar se acercar para maximizar aquele reward, para maximizar aquela recompensa. Até chegar um ponto em que realmente chega aquele queijo, chegue a pegar o queijo e aí o reward seria máximo. E aí o target seria o final, seria que resolveu o problema e conforme fizermos isso com o mesmo rato ou com uma inteligência artificial, aprenderia a resolver o problema cada vez mais rápido e de forma mais eficiente, que seria basicamente a tentativa e erro. Continuando agora com a ideia do rato, temos aqui, por exemplo, uma entidade que tenta aprender a caminhar e aí se mostra um número de episódios. Nesse número de episódios que, por exemplo, ele já está aprendendo, está se mostrando a partir da tentativa e erro, ele está tentando encontrar novas estratégias ao longo dessas iterações. Então, e como vocês conseguem observar, ele está melhorando conforme passa o tempo, tentativa e erro. Essa entidade é uma entidade que é fornecida pelo OpenAI, OpenAI Gym. Esse tipo de ferramenta é usado muito para fazer, criar ou utilizar ambientes 3D ou 2D de entornos que poderiam ser industriais, robótica, diferentes mecanismos, inclusive tem alguns que são biológicos, por exemplo, uma mão ou o movimento de um dedo também. E todos eles são utilizados para treinar algoritmos de reinforcement learning. Aqui o reward máximo seria quando a entidade consiga caminhar todo o trajeto que for criado nesse ambiente. Nesse caso, é uma distância dada em metros, e poderiam ter diferentes estratégias de reward, de premiação. Uma delas poderia ser, por exemplo, quanta distância ele percorre, ou poderia ser direto, dar o reward no final, quando atingir o objetivo que é tipo, ganhar uma competição do início ao fim, por exemplo. O reward é uma estratégia que já entra muito na parte matemática, e alguns chamam essa parte como Reward Engineering. Assim nós concluímos e até o próximo vídeo.